Bom dia, bom dia. Esse aqui é o Palácio Conde dos Arcos. Vamos conversar com a senhora? Sim, o palácio foi a primeira sede dos governadores de Goiás. Primeira sede? Primeira sede. Vamos mostrar aqui, conversando com a... Construção é de 1755. 1755. E o conde é aquele que está retratado. A foto original dele está em Portugal, ali é uma réplica que foi retratada em 2010 por Amauri Menezes. Qual a dependência que a gente pode começar aqui a mostrar? Aqui, por exemplo, aqui a nossa residência, né? Que quando, até 1748, a cidade de Goiás era subordinada a São Paulo, né? Em 48 que o rei de Portugal faz um decreto, separa as capitanias e cria o governo próprio de Goiás. Aqui funcionava o quê? Olha, essa conotação de imóveis, de gabinetes, na época a gente não sabe como, tá bom? Que isso aqui foi mais uma composição pós já. Aquela foto? Aquele ali é o Dom Pedro II, também de 1856, é a Mona Lisa do Cerrado, tá? Se você observar, a técnica é o olhar dele que vai estar sempre, né, observando você. Em qualquer ponto da sala, né? Qualquer lugar que você for aqui nesta sala, ele vai estar de olho. E essa tela é de 1856, pintada por Maximiano Mafra. E também, cidade de Goiás, foi capital até 1937, né? De 748 até 37. Esse ambiente aqui, ele foi aberto ao público a partir de que ano? Na década de 70 já. Por quê? Com a transferência para Goiânia, tudo aqui ficou estagnado, né? A cidade ficou abandonada. Aí na década de 50 deram uma reforma e ficou funcionando o prédio do município até na década de 60. Em 1960 que o Mauro Borges retoma a casa para o estado novamente e faz um decreto, né, para que a capital retornasse para cá todo mês de julho. No dia 25 e 26 de julho, a cidade de Goiás volta a ser a capital novamente. Esse prédio tem quantos cômodos? Mais ou menos, você sabe? Mais de 40. Mais de 40 cômodos? Mais de 40. Contando tudo, né? Que a gente não visita toda a estrutura, tem parte... Eu sei, tem uma parte que é restrita. De cozinha, essa parte a gente não visita. Gabinetes, né, que é utilizado até hoje, porque quando o governo vem toda a comitiva. A mesa também, onde foi assinado o decreto, né, para transferir a capital da cidade de Goiás para Goiânia. E essa foto original? Em 33, o Pedro Ludovico Teixeira assina o decreto e a transferência definitiva 37. Meu sogro trabalhou com ele. Na época ele alega a questão do saneamento básico, que é precário até hoje devido à questão geográfica, dificuldade de acesso e por divergências políticas. Esse prédio passou por alguma restauração? Qual foi? Sim. Está sempre em restauração. Por exemplo, esse ano mesmo a gente finalizou, né, o aposento que estava estragado, mas as grandes reformações foram, transformação foi época dos anos 70, na época de Leonino Caiado, aí depois 85, aí de lá para cá vem dando manutenção sempre. Esses móveis todos são originais, né? Original, mas não do século XVIII. No século XVIII nós não tínhamos caminho, né, que desse acesso aqui. Então, os móveis da casa eram todos nesse estilo, né, bem rústico, eram móveis encaixados. E engraçado que as construções da época tinham poucos móveis, né? Principalmente nós, né, porque estava muito longe do litoral. Para chegar aqui era 6 meses de viagem, não tinha caminhos, né, então não tinha como. Eu vou ficar na casa. Esse espaço aqui já é a parte de residência. É a parte mais privativa, né? É mais privativa, tem algumas coisas... Tô vendo aqui que até é refrigerado. Não, nosso ar-condicionado é ecologicamente natural. Da época, tá? Gelado, pessoal. Gelado, sim, que o negócio funciona, né? Mas o pé direito da casa é bem exuberante também. Muito legal, é gelado, é frio. Achei que tinha ar-condicionado. Não é real isso. Pra quem não Mas sabe... na época era,
Para quem não sabe, isso aqui era a famosa pedra, né? Pedra goiana, né? Ela foi derrubada. Foi derrubada em 65. E, inclusive, teve um governador, não lembro qual que é, que tentou, teve a ideia aí de tentar colocar pedra no lugar. Acho que, salvo engano, foi o Ronaldo Caiado. Não. Foi não, né? Não, foi de 2000 para cá. Portanto, é a Universidade Federal que tem um projeto de voltar para o lugar novamente. Tomara que um dia consiga, né? Consiga, né? O oratório, a imagem é Santana, que também, né, foi o primeiro nome de Goiás, que foi Arraial de Santana, depois Vila Boa de Goiás e Cidade de Goiás. Nossa, é incrível a temperatura aqui dentro. Mas na época era aquilo lá mesmo, que você não tinha luz elétrica, então fazia essas aberturas para ventilar e também para iluminar, tá? E uma Santa Ceia pintada na própria parede, que é de 1926, né? É classificada como afresco nesse tipo de pintura. O jogo de higiene, tá? Que era o banheiro da época também. É, porque as casas antigas não tinham banheiro, Não né? tinha. As pessoas aqui, ó, lavavam o rosto, escovavam o dente. Pinico embaixo Pinico, da mesa. esse aqui é o pinico, ali é o onde a pessoa urinava, era separada, né? Escarradeira. Ah, escarradeira, É uma cara aí? escarradeira, não faz parte do jogo, mas é uma peça do século XIX. Banheiros mesmo, aqui no palácio já foi feito já na década de 60. Antes disso não tinha banheiro na parte interna. Nossa, é muito Aí escuro. 60 fez, agora 2005 foi revitalizado. Então, bem atualizado mesmo. Esse aqui é o jardim privativo do palácio. Ah. Vamos, Breno. Foi de banheiro, agora 2005 é vitalícia. Essa fonte, ela é bombeada ou é... Hoje sim, mas na época era só o bebedouro de água dos animais, era uma mina. Portanto, só tinha essa bacia de baixo, tá? Que era onde os animais bebiam água. Ela era feita na pedra sabão, né? Portanto, a base dela ainda é pedra sabão. Mas era, no passado, isso aqui era aberto ao público ou era... Ao público não, aos governadores. Só para os convidados que vinham aqui. Aí deixava os animais aqui para serem É tratados. porque o único meio de transporte na época era através dos animais, né? Cavalo, mula. Então era por aqui. Aí fala-se muito de quintais com aguada. Né? E a entrada era por aqui, ó. Quer dizer, aqui era a garagem onde ficavam os animais. É, então. Mas na frente você vai ver uma foto da década de 30, aí você vai entender, tá? Vai ver o estacionamento super lotado. Nem o estado de Serra Dourada fica lotado como nessa época. Exato. E lá aquela outra parte faz parte da casa, mas é igual eu falei, a gente não visita. Aí se vocês quiserem dar uma volta, pode seguir a escadaria, tem caminho, tem que sair aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Lá fica melhor. Hoje é bombeado, mas segundo ela, antigamente era uma queda livre de mina. Vamos subir aqui para mostrar. É uma parreiral. Bom dia. Bom dia. Tá bom? Bom, senhor. Beleza. Ó. Galinha de Angola. Bom dia. Bom dia. Tudo bom? Graças a Deus. Estamos mostrando para vocês aqui o espaço interior do Palácio Conde dos Arcos. Conde dos Arcos
Foi título de nobreza, né, que o primeiro governador recebe. Então ele veio já de Portugal com esse título para cá. Ele já é dessa dinastia, era o 9 conde, ele é o 6º. Nossa, aqui foi o 6º conde de Sardes. A gente viu lá dentro lá que tem uma sala de jantar e tudo, mais restrita. Aqui, aqui funciona pela lógica, Sim. é um espaço para os convidados. Então, aqui, passado por um período, aqui funcionou pequena copa, cozinha e despensa. Agora, 2005, como jogou a cozinha mais para frente, então aqui ficou sendo um café, que serve como apoio também quando o governo vem, para não utilizar lá dentro. Né? Que aquelas peças ali não podem ser usadas devido a ser peças históricas, né? É acervo da casa, então não pode usar. Então eles aqui já... Porque quando o governo vem, eles trazem tudo de Goiânia para cá, não utilizam as coisas daqui, com exceção isso aqui que é moderno, né? Então fizeram esse espaço que serve como apoio também. E o detalhe é que as paredes abertas, né, mostrando as técnicas de construção. O palácio passou por várias técnicas, taipa de pilão ou terra batida, né, que era o estilo de construção da época. O que eles faziam? Embasamento de pedra. Acima desse embasamento, que era o alicerce, colocava pedra de um lado e outro. Pedra não, gente. Madeira, tá? Por favor. Atravessava outra madeira para fazer o travamento dessas caixas e jogava os ingredientes, que eram barro, cascalho, excremento de vaca, fresquinho, né? Porque aqui não tinha óleo de baleia e melaço de cana. Misturava tudo e compactava. Até ficar bem seco. Então esse é o, com todas as aspas do mundo, concreto da época. Sim, né? E ficava bem concreto. Permite até você colocar, né, a mão assim para ver como que era resistente, né? Aqui dá acesso no mesmo lugar que a gente chegou? Sim. Né? Então aqui é só o degrauzinho, tá? Aqui alguns materiais de construção, né? Que o palácio ele tem a taipa, adobe, pau a pique e depois chegou o tijolo queimado. Então, pela lógica, ele foi construindo por etapas esse... Sim, porque foi comprado o quê? 5 casas e dessas casas demoliu, né? E faz o palácio. Usou 5 casas, inclusive a casa da fundição aqui ao lado, tá? Que era a casa bem aqui, o governo tinha total acesso, aqui também a casa da fundição. Esse aqui é o poço. É o poço que abastecia a casa com água também, porque não tinha, né, água encanada. Então era utilizado os poços, quem não tinha ia nas fontes buscar água do rio. Eu fui onde que é a antiga cadeia, eu estive observando o poço, ela é toda ladreada com pedra. Essa aqui também. Todas, né? Tem mais ou menos incrível. Uns 9 metros. Inclusive abaixo, assim, ainda é feito na época dos escravos. Essa vou só ligar a luz aqui. Essas fotos aqui são dos governadores. São dos ex-governadores, né, de Goiás. Nesta época que ainda falava presidente de província, não era governo, né? Falava presidente de província. E esses presidentes de província da época, eles eram indicados não pelo povo. Não. Era indicado, tipo indicação política. Tipo indicação política. Eram nomeados, né? Inclusive o Pedro Ludovico foi o último a governar aqui enquanto era capital, ele foi nomeado. Né? De Pedro Ludovico para cá que começou a ter eleição. Né? Porque depois ele candidata em Goiânia e... Aqui, ó, o Felicíssimo do Espírito Santo, bisavô do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Esse busto é de quem? Do Felipe Antônio Cardoso, que teve uma grande participação na independência do Brasil. Ele chegou aqui bem recente, aqui para essa casa, a família do pra cá, tá? Aqui, ó, o Pedro Ludovico, ele fecha a nossa galeria aqui em Goiás, né? Então ele é o número 98, porque aqui de 188 anos que a cidade foi capital, passaram 98 governadores, até Pedro Ludovico, tá? E o cofre
né, que era utilizado para transporte também do ouro. Ele é de origem inglesa, todo feito de ferro. Isso aqui é uma pintura com areias, que nós lá na Serra Dourada, que tem a pedra goiana, também tem mais de 500 cores, né, de areias. E Dona Goiandira do Couto, ela desenvolveu a técnica de usar essas areias para pinturas. Hoje ela tem outros discípulos, né, que ela faleceu em 2011, mas tem pessoas que continuam, né. Esse rapaz, então, ele é um discípulo dela, né, porque ele, desde muito criança, ele ia para lá, para ver ela trabalhar. E aqui nós temos as galerias de exposições. Aqui o estacionamento que eu havia falado, né? Todo lotado. Esse evento acontecia no domingo de Páscoa, né? Que é a Malhação do Judas. Muito São legal. fotos de 30, na década de 30, que nós falecemos. Já terminando. Aqui, gente, as areias coloridas, tá? Aqui é só uma pequena porção mesmo para homenageá-la, né? Porque o ateliê dela está fechado. E aqui a gente prestou esta homenagem para não ficar em esquecimento também, né? Então todo esse trabalho dela que era feito com as areias coloridas. Muito legal. Muito legal. Ótimo demais. Então, aí você pode ver as espessuras das paredes, né? Por isso que essa casa aqui é agradável, fresquinha. Olha, eu falo do ar-condicionado ecologicamente, essas aberturas, né? Que está sempre ventilando aqui. Muito obrigado Eu te agradeço. pela história que você nos contou, que a gente estará levando ao conhecimento de várias e várias outras pessoas, mostrando em detalhes o interior do palácio e que fomenta o turismo do estado de Goiás, do Brasil e de outros países, né? Parabéns aí, está abrindo as portas não só para mim, mas para vários outros visitantes. Passamos por um período de pandemia que está voltando aos poucos, né? De máscara, E um pouco gripada. torcer para que possa crescer ainda mais, né? Amém. A questão Com do certeza, turismo né? aqui na cidade de Goiás. Sim, com certeza, né? Vocês vão, né, ajudando a divulgar e só vai crescendo mesmo. Viu? Eu que agradeço pela visita, tá? Muito obrigado. Eu que Bom agradeço. passeio, né? Vamos seguir. Porque Seguir em frente. estava no caminho de Cora, não é isso? A gente viemos de Iguapó, De Guapó. próximo de Goiânia, de bicicleta. Pois é, até aqui. Isso aí. É isso aí. Contamos um pouquinho a história aqui do Palácio Príncipe dos Árticos. E eu espero que vocês tenham gostado disso aí. E vamos partir para mais um outro ponto aí. Grande abraço aí. Com Deus.